Deus abençoe vocês, galera. Aqui quem fala é Eduardo Teixeira e nós estamos seguindo aí com os vídeos do canal Cristo Suburbano. Eu fiquei meditando muito numa matéria do The Guardian, ao qual eu fiz uma tradução, que você já encontra no site do Cristo Suburbano abaixo. Então depois desse vídeo, acesse o site para você entender daquilo que eu estou falando. Essa matéria do The Guardian, ela mostra a galera indo lá curtir um show no AudioFeed. O AudioFeed é um show para aquela galera, são shows de tendas para aquela galera que está saudosista do Cornerstone. Foi um grande movimento de música nos Estados Unidos, de rock cristão, onde já tocaram bandas como Bride, NXPX, enfim, Glory Hook, bandas de punk rock, Mortification, até o Hillsong United tocou no AudioFeed. E esse fotógrafo do The Guardian, ele fotografou cenas interessantes, o cara fazendo uma selfie com o Grave Hopper, ele fotografou lá uma transexual, ou um transexual, não sei, enfim, ele fotografou ali o pessoal. E ali ele falou que realmente no meio de conservadores encontrou até realmente cristãos progressistas. Eu me lembro que no 7º SOS da vida, você vai entender o que eu vou dizer. Tem fotos ali tem certos flagrantes de um cara numa piscina lá, improvisada, bebendo, fumando, sendo que o próprio festival não vende bebidas. Eu não estou criticando o festival do AudioFeed em si. Quisera eu, se tivesse um AudioFeed no Brasil pra galera ir curtir. Quisera eu, se o SOS da vida voltasse naqueles grandes shows em estádios, onde a gente assistia bandas como o Resgate, Cats Barnea, Oficina G3, as bandas da Nova Safra que tem aparecido, e inclusive bandas internacionais. Poxa, meu primeiro SOS da vida foi o 7º. Eu vi o Bride, cheguei a ver o Michael W. Smith no Brasil, cheguei a ver o cara lá do Citalk lá, acho que é o Kevin, não sei o nome do rapaz, é Kevin, o primeiro nome. Cheguei a assistir também várias bandas também de shows de evangelismo na Lins de Vasconcelos. A Renascer agitava bem naquela época, né? Então o rapaz ele fotografou e ali a gente vê casos de uma jovem transexual, um jovem transexual. A gente vê casos também de uma menina dizendo que tem vergonha de se dizer cristã por aquilo que o cristianismo representa. Enfim, caras, refletindo nessa reportagem do The Guardian, que realmente, eu torno a frisar, você pode acessar aí o link abaixo do Cristo Suburbano, no site do Cristo Suburbano, e tem ali também a fonte original do The Guardian, se você deseja ler em inglês. Isso me traz uma palavra, sempre com a Bíblia. Um guerreiro de Cristo está sempre com a espada na mão. João capítulo 6, que mostra algo interessante aqui no verso 22. João 6, 22. No dia seguinte, a multidão que ficara ao outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo esse partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali nem os seus discípulos, tomaram o barco e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus. Isso porque Jesus ele já sabia aquilo que estava no coração dos caras. Respondeu-lhe Jesus, verso 26.
Em verdade vos digo, vós me procurais, não porque visse sinais, mas porque comesse dos pães e vos fartasses. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pelo que subsiste para a vida eterna, ao qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, confirmou com seu selo. Inclusive vai ter um podcast aí chamado Selocast, podcast do Cristo Suburbano. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: "E faremos para realizar as obras de Deus?" Respondeu-lhe Jesus: "A obra de Deus é essa, que creais naquele que por ele foi enviado." Então lhes disseram eles: "Que sinal fazes para que o vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes comer o pão do céu." Replicou-lhe Jesus: "Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo." Então lhe disseram: "Senhor, dá-nos sempre desse pão." Declarou-lhes, pois, Jesus: "Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais vistos, não credes." Ótimo, até aqui. A gente vai analisar aqui nesse texto que, contextualizando, Jesus ele havia dado graças. Aqui ocorreu a multiplicação dos pães e dos peixes, porque Jesus ele deu graças e alimentou uma multidão. Eram assim cerca de 5.000 homens, mais de 5.000 homens, entre eles mulheres e crianças, que na época não entravam para a contabilidade. Então foi pão pra caramba. O que eu quero dizer para vocês é que a gratidão ela abre a porta para a multiplicação. O coração grato sempre abre porta para multiplicar. Só que o detalhe, ali havia uma multidão que seguia Jesus, mas também esse texto mostra que havia uma multidão que seguia uma multidão. Em outras palavras, essa mesma multidão que seguia uma multidão foi atrás de Jesus. Essa mesma multidão foi atrás de Jesus e, não encontrando, foi atrás dele até o outro barco. Do outro lado, lá do rio, aqui, do lago, não lembro onde eu li, mas foi encontrar Jesus do outro lado da margem, fica mais bonito. E os caras falaram: "Mestre, nossa, onde você está?" Jesus falaram: "Olha, vocês não vieram aqui por minha causa. Vocês vieram porque vocês comeram pão, se encheram e voltaram aqui." É o mesmo que Jesus falar para a pessoa: "Ué, vocês não têm casa para comer? Vem aqui atrás de comida." O que eu acho interessante é que as pessoas viram sinais e ainda questionaram Jesus. "Ah, mas que sinais são esses que você faz para a gente crer em você?" Jesus ele falou que vocês viram os milagres e não creram. Por isso que eu falo, crer em Jesus Cristo é uma única ação do Espírito Santo. Crer em Jesus é uma ação do Espírito Santo que toca, é uma ação de Deus. A gente só crê em Jesus porque Deus ele nos escolheu primeiro. Só por isso a gente crê em Jesus. É uma ação do Espírito Santo. E crendo nisso, uma pessoa ela pode ver milagres, ela pode ver N situações e não crer no coração, porque realmente precisa-se uma ação de Deus para que a pessoa ela creia. O que eu acho muito assim bonito nessa passagem é que a gente pode analisar e fazer um comparativo com o áudio feed, que ali até mesmo o próprio fotógrafo que fez a reportagem, ele disse que tinha um cara lá de uma banda cristã, provavelmente vocalista, só que o cara estava já rendido ao ateísmo, mas estava cantando, né? A galera do hardcore cristão é minha galera. E quantas vezes nós vemos pessoas que seguem uma multidão que segue uma multidão? A palavra de Deus ela mesmo diz que nem todos aqueles que se dizem de Israel são de Israel. O que eu posso analisar nessa reportagem, eu com os meus próprios olhos, pelo que eu vi pela primeira vez no 7º SOS da Vida, primeira vez que eu fui no SOS da Vida, eu vi ali um rapaz fumando, tava lá de boa, puxei até um papo com ele, que ele tava com uma camisa do Nirvana, ele veio lá convidado. Como também já vi outros casos de crente dando mau testemunho, e quando você ia repreender o cara, ele falou pra você: "Não, vocês têm que orar pela gente, viu?" O cara mostrou o dedo do meio pra gente e falou: "Não, vocês têm que estar orando pra gente se converter." Ah, pelo amor de Deus, né, gente? É aquela velha história, a parábola dos talentos.
A pessoa, ela não multiplica o talento dela e ainda culpa a Deus. Olha, sabendo que o Senhor colhe aonde não planta, eu decidi enterrar o talento. É aquela velha desculpa. A gente sempre tenta tirar a nossa culpa e, se possível, jogar a culpa em Deus. Se eu fosse uma pessoa mal intencionada, simplesmente eu faria uma reportagem com esses casos à parte que eu peguei, esses casos que não foram tocados por Cristo, estão lá pelo oba-oba, estão lá pela farra, estão lá pela diversão, enfim. O que eu quero dizer para vocês é que a gente não deve se iludir com tudo aquilo que nos é passado, tudo aquilo que o mundo tenta jogar na nossa cara, porque uma multidão realmente ela segue outra multidão. Enquanto uma multidão busca o abençoador, uma outra multidão quer os benefícios de buscar esse abençoador. Logicamente que pela graça e misericórdia de Deus, até essas pessoas elas acabam sendo alcançadas por isso. Porque a gente viu, teve gente aqui que comeu pão. Só que os folgados foram atrás de Jesus de novo e tomaram uma de Jesus. Tipo um tipo que vocês não têm em casa para comer. O mais importante da nossa vida é crer no Cristo como Senhor e Salvador. O mais importante da gente que organiza eventos é para que realmente as pessoas sejam alcançadas. Olha, provavelmente aquele rapaz que estava no 7º SOS da vida possa ter sido alcançado por Jesus Cristo. Provavelmente aqueles outros, eu desejo que tenham sido alcançados por Jesus. Gente que eu já vi dando pegas em rolê de música cristã, eu desejo que tenha sido alcançado. Como eu já conheço casos de que eu já vi em eventos do CMF, do Christian Metal Force, pelo menos da minha época, eu já vi cara vomitando na esquina, muito doido na esquina, loucão, e entrando lá dentro do evento, aparentemente não acontecendo nada, mas hoje, por causa de uma semente que foi plantada naquele coração, naquele lugar, aquela semente ela veio germinar anos depois, e hoje a pessoa ela ser uma serva de Deus, uma pessoa que busca o Senhor Jesus Cristo. O que eu quero dizer é que a gente não pode se render àquilo que o mundo joga na nossa cara. O mundo tenta jogar na nossa cara que a gente quebre os nossos valores absolutos de crer na palavra de Deus, que ela é viva e eficaz. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Recentemente parece que eu não gostei desse filme Deus Não Está Morto 3. Tá aí ó, um spoiler que eu vou dar pra você, ou então você avança alguns minutinhos, mas ali houve uma total inversão da vítima. Primeiro, a igreja que construiu aquela universidade, aí por causa de algum jovem dinâmico, falando que o Estado é laico, que a universidade deve ser laica, aquela igreja deveria sair dali. Aí foi querer fazer pressão junto com outros alunos. Ora, a igreja não estava obrigando ninguém a ir a frequentar os cultos naquela universidade. Muito pelo contrário, a igreja construiu aquela universidade. Como também ali nesse mesmo filme, a gente vê um jovem que ficou muito doido, destruiu a igreja e uma das pessoas da igreja acabou vindo a falecer. Por causa de o quê? Por causa de um incêndio criminoso, algo mesmo que seja doloso, não tenha tido a intenção de matar, a pessoa foi morta. E aí depois as pessoas vêm para cima do pastor, fazendo a pressão de que o pastor deveria perdoar aquele jovem. Gente, isso é inversão da vítima. A vítima foi a igreja, a vítima foi o pastor, a vítima foi aquele local, aquela construção, a vítima tá ali, cara. Aí de repente tentam ter uma inversão do cara poder ceder para aquela turma. A igreja ela foi destruída. O pastor depois ainda se saiu como errado na história, porque faleceu e porque muitas vezes o jovem, não sei, sabe como é que é? Gente, tá cheio de jovem dinâmico que não sabe nada da vida, gente. Quando você luta pelos teus valores, você luta pelos teus ideais e você briga pela tua própria vida, nesse mundo, você amadurece, você para de ser esse jovem dinâmico que vem querer filosofar, fazer vãs filosofias. Não, gente. E no fim, como que eu posso dizer? O pastor acabou cedendo ao politicamente correto desse filme. Ele foi a vítima, mas ele acabou cedendo. E a gente não pode ceder esse politicamente correto.
Então, para falar a verdade, esse filme Deus Não Está Morto 3 é o maior exemplo disso tudo que ocorre com alguns jovens no audiofeed. Ah, eu tenho vergonha de me dizer cristã ou dizer cristão por causa do que o cristianismo representa. Olha, a gente nunca pode pegar maus exemplos para representar o cristianismo. Não, a gente tem que se focar nos bons exemplos. A gente tem que fazer uma mudança de mente, uma metanoia, a gente tem que virar a chave do nosso pensamento para a gente entender que qualquer evento que é feito para que as pessoas ouçam a palavra de Deus, para que as pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus, para que as pessoas elas sejam transformadas pelo poder de Deus, a gente tem que saber que vai comer deste maná também até os maus agradecidos. Eu me lembrei até, acho que é um provérbio árabe ou chinês, mas o ingrato, ele não se lembra dos 1000 pratos que comeu, mas ele se esquece de um prato que deixou de comer, gente. Então, muitas vezes ali no meio do povo de Deus tem gente ingrata e está lá colhendo os benefícios da graça de Deus. O que eu estou querendo dizer para vocês é que por mais que eu ache interessante essa reportagem do Walter Feed, feito pelo repórter fotógrafo McGuinness, né? Tá ali, link, tudo. Ele se focou no lado negativo da coisa. E a gente tem que aprender a enxergar a vida com os olhos de Jesus. A gente tem que aprender a sentar nos ombros de gigantes, porque quando a gente senta no ombro de um gigante, a gente enxerga longe. É isso que eu quero deixar para vocês. É isso que eu quero comentar sobre essa matéria. Não se rende ao politicamente correto. Porque uma hora essas pessoas vão querer confrontar o valor do Evangelho de Jesus Cristo com o achismo desse mundo. Não se renda, cara. Às vezes eu vejo crente compartilhando coisa, comparando a postagem mais besta que eu já vi. Já vi um monte, mas uma que tem essa besta. Jesus, Maomé, Buda, Confúcio, todos não vieram pregar religião, todos vieram pregar o amor. Você comparar Jesus com cada um deles, você vai encontrar erros e acertos em Jesus. Jesus está acima deles, porque Jesus é Deus. O único que tem um túmulo vazio é Jesus Cristo, porque Ele é Deus, Ele ressuscitou. E o meu desejo é que esta palavra te alcance. Não se renda ao politicamente correto deste mundo. Não se renda àquilo que esse mundo tem a te oferecer, mas compre o ouro refinado do Senhor, aquilo que é do Senhor para a tua vida. E aprenda a enxergar algo de bom em tudo naquilo que o Senhor te faz, tanto bem quanto mal. Procure enxergar. A palavra de Deus diz: reconhece o Senhor Deus em todas as tuas veredas. Reconhece a Deus em todas as tuas veredas. Talvez você que caiu aqui agora precise de Jesus Cristo. Vai, tranca a porta do teu quarto e fala: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Senhor Jesus, eu quero entregar o meu coração a Ti. E procura a primeira igreja cristã que prega o nome de Jesus Cristo. Isso vai ser algo muito importante, fundamental para a tua vida, porque o Senhor Jesus, Ele guia os teus passos. O Senhor Jesus é aquele que guia os teus passos. E saiba, torna a frisar, aonde há uma multidão seguindo a Jesus, sempre vem uma multidão querendo seguir essa multidão, para ser beneficiado daquilo. Mas o Senhor, Ele fará realmente a separação do joio e do trigo. Glória a Deus. Se você gostou desse vídeo, se subscreve no canal, me segue aí nas redes sociais que estão logo aí abaixo. E além do mais também, acesse o site do Cristo Suburbano. Breve mais vai ter o podcast Celocast e vamos aí caminhando aos poucos. Um Deus abençoe cada um de vocês.